Oi pessoal, eu sou Gustavo Borba e hoje a gente está aqui no nosso quarto episódio da websérie com foco no novo conceito de inovação. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como projetar futuros. Como fazer? A pergunta então de hoje é como fazer para mudar o nosso processo e desenvolver impacto com uma inovação diferenciada. Existem diferentes caminhos para isso, mas eu vou explorar a ideia que coloco aqui como central do curso, que é entender o design estratégico como uma metodologia. O design pode nos ajudar a transformar o processo e aí o resultado da inovação. Embora as fases de um projeto elas sejam muitas vezes similares, os insumos e as ferramentas que a gente usa, elas variam. Se vocês já utilizaram, por exemplo, processos de design thinking, vocês vão ter passado por fases como problema, ideação e prototipagem, ou inspiração, ideação e aplicação, ou outras possibilidades. Existem muitas possibilidades para definir esse processo, que em linhas gerais parte da compreensão de um problema e termina com a solução. O fato é que, quando a gente usa a perspectiva que eu estou propondo aqui do design estratégico, a gente busca qualificar ainda mais as informações para reposicionar o problema. Ou melhor, reposicionar a situação de interesse que a gente quer atender. Dessa forma, o processo de design ele pressupõe o uso de um tempo significativo nas fases iniciais, especialmente na fase de definição do problema. Esse processo vai avançar depois para um processo de ideação e para um processo também de prototipação, mas as fases preliminares têm um alto valor. O veículo principal que a gente utiliza para promover esse debate e esses encontros são os workshops. Workshops projetuais nos ajudam a compreender melhor uma situação, a construir ideias e também um discernimento mais coletivo e depois promover diferentes possibilidades de protótipos. Mas tem muitas formas de fazer isso. Eu fiquei pensando no campo em que eu atuo, que é a educação, e também nos trabalhos que a gente já fez com várias organizações parceiras. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas perguntas possíveis e algumas ferramentas que a gente usa, para que vocês possam eventualmente ajustar para o setor que vocês atuam e pensar em possibilidades de ferramentas a partir do que eu proponho. Depois podem dividir também esse olhar comigo. Primeiro ponto, como lidar com a incerteza? Essa é uma questão que serve para qualquer área. No contexto da educação, ela vai se tangibilizar a partir de questões como quais as possibilidades para eu mudar minha aula? Quais os caminhos para o ensino superior hoje? Um dos espaços de debate no design para fazer isso é o espaço do planejamento estratégico. Compreender a importância de narrativas, do design de ficção e qualificar o debate a partir de outras perspectivas é um caminho possível. É muito importante desenvolver grupos diversos para a partir disso gerar mais valor. E o cenário é uma ferramenta sempre para a gente aprender. A gente planeja cenários não para acertar o que vai acontecer lá no futuro, mas para a gente estar pronto para diferentes possibilidades que vão acontecer no futuro, independente do que for. O workshop com foco na construção de cenários, ele ajuda a gente através de manchetes de jornais, narrativas, posts em redes que a gente vai projetar, vários elementos que tangibilizam possibilidades. É um exercício que nos ajuda a lidar com a incerteza. Quando a gente faz isso, olhando para o conceito de valor para usuário, empresa, ecossistema e sociedade, a gente tem um aprendizado maior e uma possibilidade maior de sucesso. A gente está mais preparado para o que está por vir. A segunda pergunta que a gente faz geralmente nos nossos projetos é como desenvolver competências e exercitar novos papéis como professor. Em outros contextos poderia ser como desenvolver as competências para o século XXI. Nesse caso, o design pode nos ajudar com a construção de jogos que permitem o debate de competência. A gente faz jogos de carta, por exemplo. Da mesma forma, a gente pode convidar colegas para discutir quais são as competências ou mesmo como desenvolvê-las através de workshops criativos. O mais importante é botar gente diferente discutindo para projetar possibilidades em termos de competências. Uma terceira forma, um terceiro formato de trabalho que a gente tem é como aprender o contexto do nosso trabalho de fato. Por exemplo, quem são os meus alunos? Quem são os meus clientes? Quem são os meus parceiros? Para projetar isso, é fundamental considerar o olhar do outro. E aí vem a questão da empatia, que é tão falada. O co-design é um processo que ele é significativo e importante para isso. E ferramentas como mapa de empatia, o espectro de personas, são ferramentas que nos ajudam nisso. A ideia de fazer uma persona única, ela é interessante, mas ela limita o nosso olhar. Então é muito importante pensar numa lógica de personas possíveis para o nosso projeto. O ponto principal aqui é compreender que cada um de nós e cada organização já tem um processo, possui um processo. O que pode fazer a diferença é como a gente insere nesse processo ferramentas que são orientadas pelo design estratégico para, assim, ampliar o nosso olhar, especialmente nas fases preliminares do projeto. E aí a gente pode ter resultados melhores. Esse é o desafio que se coloca quando a gente quer inovar
a partir de uma perspectiva que ela é mais ampla, que pode nos trazer também melhores resultados. Aqui eu resgato uma das questões que a gente viu numa dos nossos vídeos anteriores, que é o conceito de valor a partir da Elke Oden. Valor tem que ser pensado para usuário, empresa, ecossistema e sociedade. E quando eu uso ferramentas do design para discutir isso, eu posso chegar no maior valor coletivo e inovações que efetivamente transformam a sociedade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo.